Olá, seja bem-vindo ao Graça e Agrado. Esse aqui é a live de encerramento da nossa série de estudos Grandes Mulheres da Reforma, que na verdade a gente deu o título inicial de Mulheres Anônimas da Reforma Protestante. Por quê? Porque essas mulheres, elas nem todas, né, são conhecidas, grande parte delas eu acredito que não sabem, a gente não sabe o nome, e é necessário, né, mais do que nunca, que a gente fale delas, não só para falar, mas testemunho delas ainda ecoa nos dias de hoje. Eu sempre digo que é importante todo cristão estudar a história da igreja. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda a história não só pensando ela como um produto humano, mas a gente entende que a história ela é criada e direcionada pelo Deus da história, né? Que é o nosso Deus. E pensando nisso, hoje a gente vai trazer o último estudo com um reforço aí dos nossos slides. Nunca mais a gente tinha parado para produzi-los, né? Mas hoje a gente deu uma organizada e vamos seguir aqui com uma sequência para a gente entender um pouquinho como é essa característica, as características, né, de um estudo. Por que estudar sobre as mulheres anônimas da Reforma, né? A Reforma Protestante e as mulheres. Bem, gente, nós vimos até agora que a Reforma Protestante ela foi um evento histórico que aconteceu em vários países da Europa e foi se expandindo para o mundo todo. Começou antes, mas o marco são as 95 teses de Martinho Lutero. Mas antes disso, você já tinha alguns pregadores da palavra de Deus que cutucavam a Igreja Católica com relação a muitos erros, heresias, mais interpretações da palavra de Deus que a Igreja Católica estava não só disseminando, mas também estava colocando como critério para a conversão, tá? Então, baseados nisso, muitos cristãos que estavam se debruçando sobre a Escritura e pregando a Escritura começaram a questionar, né, essas tradições e essas heresias da Igreja Católica. Então, nesse contexto, muitos desses homens pregadores da palavra de Deus se casaram, tiveram filhas, pregaram o evangelho para moças, rapazes, e essas pessoas se convertiam, né? Pessoas que nasciam em berço católico e iam a missas e comungavam, começaram a se converter ao protestantismo. E muitos dos relatos que nós temos hoje são evidenciando o papel abençoador que os homens tiveram na pregação da palavra, né, na defesa da fé, no cuidado àquelas pessoas que estavam saindo de suas terras porque estavam sendo perseguidas pela Igreja Católica. E nesse contexto, a gente destaca as mulheres também, né? Que também junto ali de seus maridos, de seus filhos, de seus súditos, porque algumas eram princesas, né? Essas mulheres defenderam o evangelho também de maneira enfática, em nenhum momento a gente vê, nenhum dos relatos que a gente assistiu aqui, né, leu e assistiu através dos estudos, em nenhum relato você vê as mulheres tratando os homens de maneira sórdida, né, de maneira ignorante. Pelo contrário, eram mulheres que ensinavam seus filhos, né, mulheres que defendiam aqueles que estavam sendo maltratados. Então, tinha toda uma situação aí onde as mulheres elas agiam não com, vamos dizer assim, de maneira conflituosa, mas de maneira a levar o evangelho àqueles que elas recebiam. Então, olha só, por que mulheres anônimas? Porque essas mulheres não são faladas, né? O nome delas caiu em alguns momentos no esquecimento. E a nossa ideia aqui é que a gente fale dessas mulheres, é que a gente mostre, e esses autores, eles fazem esse rebuscar das histórias para mostrar como essas mulheres elas viveram aquelas lutas, aquele contexto, a realidade delas de maneira santa, de maneira bíblica, de uma maneira fiel a Deus. A fidelidade à palavra de Deus foi uma das marcas da Reforma Protestante. As Escrituras
nos ensinam que a gente precisa ser homem e mulher segundo a Bíblia. Então, quem define o meu papel como mulher não é o meu contexto histórico, é a palavra de Deus. Quem define o meu papel como homem não são as filosofias, é a palavra de Deus. Por isso, eu não posso olhar para a história dessas mulheres, certo, irmãs? A gente vamos fazer aqui um combinado, né, nesse encerramento. A gente não pode olhar para a história dessas mulheres deusificando elas, ou seja, colocando elas como se elas fossem deusas, ou seja, elas não têm erros, não têm falhas de maneira nenhuma. São mulheres como nós, são servas de Deus que enfrentaram lutas grandes, que sim tiveram diferenciais em suas vidas, mas elas são mulheres como nós. E a primeira que a gente vai analisar mas aí voltando, né, concluindo o raciocínio, mas também a gente não vai tratá-las como uma coisa, como objeto. Outro erro, né, são esses extremos que a gente está fugindo. A ideia é que a gente olhe para o que Deus diz que a mulher tem que ser e qual o papel que a mulher tem que exercer na sociedade. E aí a gente vai ver hoje 3 exemplos, né, de três testemunhos aqui. Primeiro é de Renée d'Este. Ela nasceu em 1510 e faleceu em 1572, viveu aí cerca de 60 e poucos anos. Ela foi uma das reformadoras, a gente pode falar assim, né, que viveu mais, né? A gente teve outro caso também, outro testemunho aí que a gente viu em que a reformadora também viveu muitos anos, mas no geral elas morriam muito cedo, antes de 50 anos, por conta de pestes, por conta das perseguições, como Philippine de Luz, que morreu muito nova, antes de completar 35 anos, ela morreu como mártir. Então, a gente tinha muito comumente visto as mulheres morrendo cedo, assim como os homens, né? Então, Renée d'Este era uma princesa, certo? Era a duquesa de Este, casada com um príncipe, e ela foi influenciada, ela era órfã e ela foi influenciada na reforma, nas ideias reformadas, né, da doutrina reformada, por Margarete de Navarra. Ela se casou com Hércules, e aí ele era duque de Este, e eles foram para a Itália. Lá na Itália, eles viveram até um certo tempo bem, mas lá pelo desenvolvimento aí da pregação reformada, que foi chegando até, admire-se, né, até ali a região do Papa, né, que era o mais forte ali, o papado, ele dominava a região da Itália até hoje, né, domina. Mas ali naquele contexto, ela se casou e ela começou a ser perseguida junto com seu esposo. Ela ainda chegou a trabalhar ativamente na proteção de huguenotes, para que outros protestantes pudessem ter abrigo. Ela fugiu e nesse contexto de fuga, ela acabou vindo a falecer. Ela e o seu esposo vieram a falecer de uma maneira muito triste, né? Mas também repercussão das fugas, e também repercussão das lutas que eles passaram. Então ela acabou vindo a óbito. Primeiro o marido dela, depois ela veio a falecer. Então, no caso de Renée d'Este, o que marca ela é a bondade, né? Ela tinha uma característica de ser muito... ter muitas características belas, né? Alguns diziam que ela era feia de aparência, mas muitos pontuavam que isso, na verdade, não era verdade, né? Não existia mesmo, porque ela era uma mulher, sim, que era muito bondosa. Ela tinha herdado a bondade da mãe, segundo falam, né? Então, essa mulher, Renée d'Este, ela foi aquela que ajudou muitos huguenotes, porque ela abrigou muitos huguenotes, ela protegeu muitos deles, mas ela não conseguiu proteger a muitos, né? Ela escapou ainda do desastre de São Bartolomeu, onde 25 mil huguenotes morreram, e ela escapou, né, mesmo por ação divina. Então, a gente vê, no caso, na vida de Renée d'Este, uma resoluta confiança. O marido dela veio a falecer, ela veio a perder tudo, e no fim da sua vida ela confiou realmente em Deus para poder ter o seu galardão final, né? Então é um exemplo de uma mulher que não negou sua fé,
né, quando foi até o último momento, no leito de morte, os padres ainda foram lá tentando convencê-la a voltar para o catolicismo, mas não conseguiram, né? Então ela se manteve fiel a Deus. Outro testemunho que a gente vai ver essa noite bem rapidinho é de Olímpia Morata, que ela viveu pouco tempo, viveu de 1526 a 1555. Ela se casou, olha só, ela era filha de pais que a educaram muito, então ela se tornou uma erudita. Aos 14 anos, ela fez a primeira defesa de um certo homem que precisava ser defendido na corte. E ela era autodidata, né? Então, o pai dela a estimulou demais. Ela aprendeu latim, aprendeu grego. Inclusive, ela foi uma das tradutoras da Bíblia para o grego, né? Para o grego daquele contexto ali, né, na Itália. Ela foi uma mulher que se desenvolveu, apesar de ela ser esposa de um major do exército, né, Andrew Guthrie, com quem ela se casou em 1549 e se mudou para a Alemanha, mas mesmo lá na Alemanha, ela tinha um trabalho numa cidade bem simples, porque o esposo dela foi transferido, apesar dela ser muito inteligente, né? Logo se pensou, poxa, que desperdício ela ir para uma cidade tão pequena, né? Ela não vai usar essa erudição dela, né? Mas Deus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? E ali naquele contexto ela pôde educar o seu sobrinho, ela pôde incentivar as outras mulheres ali daquela pequena cidade. Mas mesmo naquela pequena cidade, né, já longe da Itália, na Alemanha, ela sofreu muita perseguição, tá? Na Alemanha, assim como nos demais países da Europa, a perseguição contra os cristãos protestantes, ela era muito grande. E depois de muito tempo, né, teve guerras civis, eles enfrentaram situações muito difíceis. O sobrinho dela, que ela criava, ela não teve filhos, mas o sobrinho dela, que ela criava, ele chegou a cair, quase morre, mas por milagre de Deus ele não quebrou nada, ele caiu de um local bem alto, mas Deus o protegeu. E teve então um período de peste ali na Alemanha e ela veio a falecer junto com seu esposo e o seu sobrinho. Ambos morreram praticamente no mesmo período, cerca de um mês de diferença, né? E ela foi para o descanso do seu Senhor, né? Mas o que se fala bastante dela todas as cartas, não só ela, mas como René D'Este também, elas trocavam cartas com Calvino, né? Trocavam cartas com as mulheres da igreja, inclusive nós falamos sobre ela, como Margarete Navarra, né? Então essas mulheres, elas as influenciavam umas às outras, né? A gente acha que esse movimento de mulheres querendo aprender teologia, ele é novo, mas não, né? Ele é um movimento já que sempre existiu na igreja, né, de Cristo. Mulheres que desejam estudar, desejam crescer, desejam ajudar-se mutuamente para crescerem no conhecimento e na graça do Senhor. E aí nós chegamos no tema, né, que a gente destacou para hoje, que é Catarina Vumbora. Catarina, ela viveu entre 1499 e 1555. Ela foi criada pela sua tia num convento, mas logo que explodiu a Reforma Protestante, elas ouviram falar sobre Lutero e elas pediram abrigo a Lutero. E elas entraram literalmente em barris de peixe para não serem pegas saindo do convento e chegaram até o monastério onde estava Lutero. E lá elas começaram a conviver com ele, né? Elas foram recebidas por ele, foram todas ali no convento onde ele tinha ali a supervisão, fazia a supervisão. E ela, muitos tentaram casá-la, né? Era uma mulher muito jovem, uma moça muito jovem, muito bonita. Tentaram casá-la, mas ela disse que só casava se fosse com Lutero. Ele já tinha dito que ele não queria casar, né? Que ele estava muito bem, apesar de condenar o celibato, né? Ele mesmo dizia que não era necessário os pregadores da palavra serem celibatários, como a Igreja Católica defendia. Mas acabou que ele propôs casamento para ela, né? E eles se casaram. E no dia do casamento deles, em 1525, ele escreveu bastante, ele descreveu muito Kate, né? Ela é uma das que... Ela e...
Ela e uma das primeiras reformadoras que a gente estudou, deixa eu ver aqui. Ela e Ana de Heygard, elas foram uma das que acho que tiveram, a gente tem mais relatos sobre elas, porque os esposos escreviam sobre elas, falavam sobre elas. Então, Lutero falava muito sobre a sua esposa. E ele falava que tinha descoberto uma riqueza grandiosa, que era a esposa dele. Ele descrevia ela como sendo, e as pessoas que visitavam a casa de Lutero descreviam ela como sendo uma mulher muito sábia. Ela gerenciava muito bem a casa, o seu marido não se preocupava com o gerenciamento da casa. Imaginem, né? Não é como o nosso contexto. Naquele contexto, o Martinho Lutero, ele estava envolvido ele corria muitos riscos de vida. Ele estava num momento histórico ímpar. E ele precisava de uma mulher que se doasse, né, para gerenciar as coisas e ajudá-lo. E nesse contexto, quem se doou foi ela, Catarina Vambora. Então eles se casaram e ela era uma tremenda apoiadora para o ministério de Martinho Lutero. Os historiadores falam muito, né, que ela era tão apoiadora que ela em vários momentos chegava a animá-lo, chegava a falar palavras para ele que meio que o confrontava em relação aos pecados dele, de medo, de ansiedade, quando ele estava depressivo, né, quando ele estava triste mesmo a angústia do ministério. Ela era uma esposa que encorajava o marido, né? Então, apesar de ter muito receio, certamente, né, pelos perigos que o seu marido enfrentava, mas ela era uma mulher extremamente corajosa e fiel a Deus. E ela era uma mãe que disciplinava seus filhos. Ela teve filhos que foram, graças a Deus, foram bênçãos para o reino de Deus. Algumas de suas filhas faleceram, e assim como Idelete, né, esposa de João Calvino, ela também enfrentou pessoas falando sobre que era porque era um castigo de Deus, né, que os seus filhos morriam porque era um castigo de Deus, que isso a gente viu bastante na vida de Idelete, né, esposa de João Calvino. Eles eram muito acusados de que os seus filhos faleciam porque eles tinham deixado a católica, né? E isso era para eles um motivo de Deus punir, né, aquele casal. Mas não, na verdade era as lutas que Deus mesmo tinha mandado para a vida daquele casal. Então a gente vê na vida de Catarina Vambora um amor pelo seu marido, né, um zelo por ele. Em uma das cartas de João Calvino sobre sua esposa, ele fala a seguinte frase: minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma. Também, sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta terra. Se algum dia viesse a escrever a história de tudo o que tem acontecido na reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Deus ouviu a oração de de Martinho Lutero, né? Assim como eu acredito que não que eles pensassem nisso, mas era o desejo de todo o servo de Deus, né? Que a sua esposa faça parte junto com ele, não só das agruras, né, do ministério, mas também dos louros do ministério, né? Porque os dois são um só, né? E eles se ajudam e se animam e se encorajam mutuamente, né, na caminhada cristã. E o meu objetivo hoje é realmente a gente andar mais, né, objetivamente. Eu queria trazer 3 lições que eu aprendi e eu acho que é bom pontuar sobre esse nosso percurso, né? Essa série aí de quase 15 lives sobre mulheres anônimas da Reforma Protestante. O que a gente pode aprender com essas mulheres? Se a gente fosse assim, fechar, Aboneide, o que tu achas que a gente tem que aprender sobre, o que tem que ficar na nossa mente sobre essas mulheres? O que a gente aprende com elas, com o testemunho delas? Amemos ao nosso Senhor mais do que qualquer coisa ou pessoa. Se você vê na vida de Idelete, na vida de Catarina Vambora, na vida de Philippine de Denunce, você vê todas elas colocando como prioridade de suas vidas o seu Deus. Irmãs, é uma coisa belíssima, é uma coisa maravilhosa quando a gente coloca
a palavra de Deus e o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o meu desejo é que essas lives possam ser, como para mim foram, possam ser para vocês como um renovar, um relembrar de coisas tão aparentemente óbvias, mas que na luta do dia a dia a gente quer esquecer, que é a centralidade na pessoa de Cristo. A nossa vida, ela precisa ser um sacrifício para Deus em primeiro lugar. Depois de o meu relacionamento ser para com Deus, eu vou ser esposa, eu vou ser filha, eu vou ser mãe, eu vou ser trabalhadora de uma empresa, ou então eu vou ser aquela que administra o meu lar de maneira integral. Então, em todos os casos, amar a Deus tem que ser nossa meta principal. É por isso que a gente luta tanto para ter vida devocional, colocar a vida devocional como tendo uma primazia no nosso dia, na nossa vida, no nosso ano. Ou esse ano, nos nossos planejamentos, a gente tem lutado e eu tenho incentivado sempre vocês a colocarem as verdades de Deus, colocarem o estudo da palavra de Deus como sendo aquilo que é principal. Porque sem isso, tudo fica vazio, irmãs. Então, vejam com carinho, se foquem nisso, olhem para esses exemplos com um desejo de que essas verdades possam fazer cada vez mais sentido e nos levar a amar mais ao nosso Senhor e Salvador, antes de pessoas e coisas, certo? O que isso implica, né? Desmembrando aqui a aplicação, de que forma isso aí vai se redundar na minha vida? Eu vou valorizar muito menos a opinião das pessoas, por exemplo. Então, a opinião, veja, olha por exemplo de Catarina Vambora, de Delete, de Margarete Navarra, o exemplo de todas essas mulheres. Elas colocaram o que as pessoas achavam sobre elas em segundo plano. As amizades que elas tinham com pessoas que as desprezavam por elas terem seguido as verdades da palavra de Deus, elas colocaram em segundo plano. O primeiro, elas foram refugiadas, elas perderam bens, elas perderam casas, tudo por amor a Cristo. Tudo porque elas colocaram em primeiro lugar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olhando para o exemplo delas, vamos lutar ferrenhamente para colocar em primeiro lugar o amor que temos a Cristo e Cristo em nossa vida. Segundo aprendizado, que a gente tem com a vida dessas mulheres, aprendamos sobre teologia além de aprender sobre ciências ou arte. Então, você gosta muito de estudar, estude, certo? Você gosta muito de pintar, pinte. Você gosta muito de cantar, cante. Mas coloque como primazia na sua vida estudar a palavra de Deus. Estudar detidamente, querendo entender aquela verdade bíblica, aquela doutrina, querendo aprender como que aquela doutrina se encaixa na minha vida, como que isso faz sentido para mim. Então, as verdades da palavra de Deus, elas não podem ser somente algo que eu aprendo na igreja e fica na igreja. Não, tem que ser algo que eu aplico para minha vida, tá? E terceira lição e final: tenhamos o serviço como meta de vida. Apliquemos em nossas relações com Deus e com o próximo. Eu já fui muito encorajada a permanecer às vezes diante de situações difíceis, mas me manter nelas, sabendo que é o certo, que a palavra de Deus me manda fazer, por esse pensamento. Eu estou aqui para servir. Então, quando vier aquele pensamento na sua mente, poxa, meu marido, isso, aquilo, porque o meu marido, ele não é o que ele era antes, porque ele mudou, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não me ajuda como eu quero, como eu penso que ele deve me ajudar. Antes de pensar tudo isso do nosso marido, lembre-se, você está aqui para servir. Olha o exemplo dessas mulheres, como essas mulheres serviam. Você acha que esses maridos todos que estavam ali na Reforma Protestante, lutando para pregar a palavra de Deus, você acha que eles tinham o tempo que hoje, por exemplo, a gente exige do nosso marido? Não tinham. Claro, ninguém aqui está defendendo que o marido seja omisso, não é isso. O que eu quero dizer é que se não houver o que a gente espera, que a gente aprenda a servir. Isso ajuda muito. Quando eu penso, eu preciso servir, eu estou aqui para servir. Isso aplaca nosso senso de justiça, nosso senso de, não, eu não estou contente, porque eu não tenho o que eu quero. A gente lembra, mas
eu estou aqui para servir. Quando você tem o seu filho, você vai limpar pela 10ª vez e trocar aquela fralda pela 10ª vez, ou corrigi-lo no culto, ou corrigi-lo em casa, para que ele possa amar a Deus, para que ele possa aprender a lhe obedecer. Isso dá trabalho. E a gente precisa lembrar, eu estou aqui para servir os meus filhos. Então, se eu olho para o serviço de uma maneira, eu fui chamada para servir. Todo crente foi, certo? Mas nós, mulheres, temos uma característica que Deus colocou em nós, que é o auxílio. Nós somos auxiliadoras. E como auxiliadoras, o que é que a gente faz? A gente auxilia. Auxilia marido, auxilia filhos, auxilia na nossa igreja outras mulheres. A gente auxilia. Claro, dentro das nossas possibilidades, das habilidades que Deus nos dotou. Mas nós auxiliamos, nós servimos. Qual o serviço que você tem prestado ao seu marido? Qual o serviço que você tem prestado aos seus filhos? Você está servindo ao seu marido ou aos seus filhos chateada? Então peça perdão a Deus, irmã. Peça perdão. Hoje mesmo eu estava fazendo esse exercício de pedir perdão a Deus por servir em alguns momentos, dizendo, ai, poxa, esse pessoal já deveria ter aprendido, ou então esse menino já deveria ter aprendido isso. Meus filhos, né? Temos que aprender a servir com amor. Lembrando que cada serviço que a gente faz não é para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Eu queria deixar aqui para vocês a nossa biografia, né, os livros que a gente utilizou agora nessa sequência. Então, a gente tem aí o livro Cristianismo através dos séculos, a gente chegou a trazer ele para as nossas primeiras lives. Fundamento da Teologia Histórica, é um excelente livro também, bem curtinho, um livro bem devocional. O nosso livro base, né, que é Grandes Mulheres da Reforma, do James I. Good. O livro que eu usei hoje para a live foi A Familiaridade Bíblica, a Esposa de Lutero, eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente vai utilizar depois, que a gente vai fazer outras lives sobre esse tema, né, sobre biografias também. Vamos usar o livro Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, mas a gente usou também na nossa primeira live. Então, para nós, irmãs, é um motivo de muita alegria chegar a esse final. A gente fica feliz porque, apesar das nossas lutas com a parafernália aqui do computador, mas Deus tem sido gracioso. A gente tem entendido que e tem se alegrado em compartilhar daquilo que a gente lê, né? A gente não faz nada de maravilhoso, não. A gente compartilha o que a gente lê. E compartilhando o que a gente lê, a nossa esperança é te animar para você ler também. É te fazer saber que tem esses materiais. É te fazer ouvir sobre essas verdades. Talvez você nunca vai parar para ler um livro como esse. Então, você nunca vai ter acesso a isso. Mas quem disse que você não vai ter contato, né? Você não vai estudar, não vai se debruçar, mas você vai ter contato. Então, o objetivo das lives, o objetivo do Graça e Agrado como um todo, já que a gente tem recebido da graça de Deus, a gente quer viver para agradar ao nosso Deus, né? Então, o nome Graça e Agrado, o nome do projeto todo, Graça e Agrado, significa isso. Significa a gente recebe graça do Senhor, da parte do Senhor, nos mantendo, nos sustentando, nos dando aquilo que nós, né, não merecíamos, né? A gente recebe essa graça de Deus e a gente quer agradar ao nosso Senhor, dando a Ele, dando ao nosso próximo um retorno de todo o investimento, de todas as bênçãos, de toda a graça que Deus tem nos dado. Então, o nosso objetivo é compartilhar, né? Eu queria mostrar aqui, eu sempre gosto de mostrar o livrinho. Esse aqui é um dos livros que a gente usou, que é o Grandes Mulheres da Reforma, certo? Esse foi o nosso livro base. E para o estudo de hoje, eu usei esse aqui, ó, esse e-bookzinho, gente. Eu ainda vou fazer um vídeo no Graça e Agrado ainda sobre esses e-books. Gente, são muito, muito em conta. E a gente consegue aprender a ler digital. De pouquinho em pouquinho a gente está aprendendo, né? Claro que isso é uma questão de gosto muito pessoal, mas a gente vai aprendendo. Vamos então orar para terminarmos nosso estudo? Ó Senhor, graças te damos por toda essa sequência de encontros onde ouvimos, onde aprendemos, onde crescemos com as verdades do Senhor, olhando para essas biografias e nos alegrando com a vida dessas irmãs, nos sentindo humilhadas, porque nenhum sofrimento que a gente tem passado pode se comparar ao que essas mulheres passaram, Senhor, de nascerem já sem pai, sem mãe, de viverem
clausura ou de serem impedidas a cultuar ao Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa por muitas das vezes sermos tão negligentes com os meios de graça, demorarmos tanto para ler nossa Bíblia, orarmos tão pouco, Senhor, termos tão pouca paciência e queremos servir com tanto malquerência os nossos. Oh, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a olhar para o exemplo dessas mulheres, a olhar para esses testemunhos e nunca mais nos esquecer daquilo que o Senhor Deus fez na vida delas e como essas verdades que elas pregaram com suas atitudes, com a sua piedade, como isso nos ajuda, Senhor, a amar ao Senhor em primeiro lugar, a servir ao nosso marido, aos nossos filhos, a servir a nossa igreja, a ser bênção, Senhor, a estudar a Tua palavra, a estudar as verdades do Senhor, a amar conversar sobre a Tua palavra e sobre quem Tu és. Nos ajuda, Senhor, a crescer cada vez mais, abençoa cada irmã, cada lar que essas mensagens têm chegado, que possa edificar corações, quebrantar, convencer de pecados, Senhor, nos deixar coradas de vergonha diante dessas verdades que essas irmãs nos falaram com suas atitudes. Nos lembra, Senhor, do maior sacrifício que já foi feito, do maior exemplo de sofredor, de sofrimento que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós, que pagou um alto preço pelo qual não precisava passar, porque não era de sua... não foi culpado de nada, ele não era réu de nenhuma culpa, mas se fez culpado para nos tirar das amarras, da escravidão do pecado. É por isso, Senhor Deus, que humilhadas nós te pedimos perdão por nossos pecados e te pedimos que o Senhor alcance nosso coração, promova em nós atitudes como dessas mulheres, servas do Senhor, e assim abençoe nossos lares para a honra e glória do Teu nome. Assim nós choramos, gratos pelas Tuas bênçãos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, né? Estamos felizes por encerrar, de fato, de verdade, né? E fechando com chave de ouro aí, esse momento de aprendizado. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Deixe o seu like, se você foi abençoado por esse estudo, passe ele adiante, passe para uma amiga, né? Passe para um amigo, alguém que se interesse sobre a história da igreja, alguém que goste de saber, de entender sobre a reforma protestante, alguém que ame biografias, né? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal se você não é inscrito, te convido a se inscrever e que Deus possa te abençoar, possa fazer com que, ouvindo esses testemunhos, você possa ser encorajado a seguir cada vez mais e melhor ao nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe, fica com a gente que a gente ainda vai ter outras séries aí. Na semana que vem, gente, a gente vai começar um novo livro. Consegui pegar aqui, esse aqui. Vou fazer logo a propaganda, né? Esse aqui é o livro Incomparável, é um livro da editora Fiel, escrito pela Jane Wilkin, né? 10 maneiras de que Deus é diferente de nós. E a gente vai fazer as lives de sábado desse livro aqui, tá bom? Uma live, um capítulo por live. Aqui, a autora ela vai falar dos atributos de Deus, do quanto Deus é perfeito, do quanto Deus é incomparável. Então já fica aqui com a gente no Graça e Agrado, já se inscreve no canal para ter acesso a esses outros estudos, tá bom? Gente, um abraço, Deus abençoe, boa noite e até outra oportunidade. Tchau, tchau!